Que maravilha! Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Aleluia! Logo pela manhã, estava vendo ali os jovens estavam meio assim, meio, né, quebrar. Alguns, né? A Graça falou que ela não. Mas tem uma galera que estava, né? Agora os de mais idade, assim, já. Eu, por exemplo, eu sou da manhã. Então eu estou a 1000 pelo Brasil, tenho que me conter aqui. Tudo bem, gente? Que bom, né? Nós estamos reunidos na presença do Pai, na presença do nosso Deus. E é tão bom a gente compartilhar da palavra, compartilhar do pão, né, que é a palavra do Senhor, juntos, reunidos em família, nesse ano que está se iniciando, né? Nós temos a nossa palavra profética, né? Atos de justiça. Tem um banner aí? Não, só para... Eu nem vou pegar o pessoal de surpresa aí, mas, enfim, que lá, esse pessoal é demais. 2026, ano dos atos de justiça, do natural para o sobrenatural, do ordinário para o extraordinário. E a base é Apocalipse 19:8b, que diz: porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Eu quero que você guarde essa palavra aí, dos santos. Segura essa informação aí, o ato de justiça dos santos. Gente, semana passada o pastor Valmir trouxe uma palavra poderosa, né? Falando sobre os processos da vida cristã, sobre Abraão, a sua família. Quantos foram abençoados pela palavra do pastor Valmir semana passada? Se você não esteve aqui, você assistiu pela internet. Se você não assistiu, depois tira um tempinho lá na sua casa para você ser ministrado, né, por essa palavra que o pastor Valmir trouxe. E nós estamos no segundo domingo do ano, né? Esse é o segundo domingo do ano. E nós temos aí um ano inteiro pela frente para nós vivermos mais perto do Senhor, mais perto da palavra dEle e daquilo que Ele quer, da vontade dEle para nós. Nós podemos viver uma vida intencional, não uma vida solta, mas uma vida de quem acorda de manhã e sabe o que quer fazer, ou pelo menos sabe que quer fazer a vontade de Deus, né? Você, antes de dormir, você vai orar e fala: Senhor, o que o Senhor tem para mim amanhã? Eu estava pensando em fazer isso, estava pensando em ir no banco, eu estava pensando em pagar uma conta, mas o que o Senhor quer que eu faça amanhã? E da mesma forma a gente pode fazer isso para o ano de 2026. Fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça este ano? Qual é o que o Senhor quer? E aí, nós temos aí um ano inteiro para... Nós temos, aliás, podemos, no começo do ano, estruturar como nós vamos viver o nosso ano na presença de Deus. Então, esse é apenas o segundo domingo daquilo que nós podemos viver de maravilhoso na presença de Deus nesse ano de 2026. Amém? E aí eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor trouxe ao meu coração, que fala sobre, e tem muito a ver com a palavra profética, tem a ver com o que o pastor Valmir ministrou na semana passada, que são duas bases que podem estruturar a nossa vida cristã e a nossa vida de uma forma geral, porque ela não se separa, a nossa vida para esse ano novo, 2026, para que a gente possa viver em amor e comunhão. Essas duas bases, amor e comunhão. Tudo que nós vamos falar aqui nessa manhã, você vai encontrar aí os pilares do amor e a comunhão. E para isso, queridos, eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Vamos lá? Vamos para a palavra de Deus. Filipenses capítulo 1. Aleluia. Vamos orar. Maravilhoso Deus, amado Pai,
nós estamos na Tua presença, nós vivemos na Tua presença. E nós queremos pedir agora que o Teu Espírito Santo venha trazer luz ao nosso entendimento. Que a Tua palavra fale aos nossos corações, à nossa mente, ao nosso espírito. E que essa seja uma manhã de transformação de mente, de visão e de entendimento. Pai, nós queremos mergulhar na Tua palavra, na Tua presença, e precisamos de Ti, Espírito Santo, para que isso se torne vida nas nossas vidas. Fala conosco, nas nossas imperfeições, naquilo que nós não conseguimos comunicar, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Traz luz, entendimento, abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, o nosso coração, para que essa manhã nós saiamos daqui transformados pela Tua palavra, que é poderosa, viva e eficaz, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha só, eu nasci em 1976, século passado. Sou um homem do século passado, né? No final da década de 70. 76 já era na década de 70, final da década. Então eu fui uma criança dos anos 80. Nasci no finalzinho de 70 e fui uma criança dos anos 80. E quem é dessa época, eu não sei se isso era só lá em casa, uma tradição familiar, mas eu acredito que muitos nessa época, o nosso domingo, lá em casa nós tínhamos um programa de todo domingo, que era ir para a casa da avó, comer macarrão e juntar a família. Então domingo era o dia de ir para a casa da avó. Então a gente se arrumava, eu, minha irmã, meu pai, a minha mãe, e a gente saía lá do Campo Limpo. Eu cresci no Campo Limpo e vinha para o Jardim Erplim, que a minha avó morava no Jardim Erplim. Quem está assistindo pela internet ou quem não conhece, é tudo na Zona Sul de São Paulo, mas São Paulo é tão grande que dentro da Zona Sul você pode levar 1 hora ou mais para chegar no seu destino. Então a gente vinha para a casa da avó aqui no Jardim Erplim. E só que quando a gente chegava na casa da avó aqui, já tinha gente, porque tinha os meus tios que já moravam ali no quintal da avó, e aí tinha os tios que chegavam de fora. Enfim, em determinado momento do dia, estava toda a família ali do meu pai reunido na casa da minha avó. Tio, tia, primos, e era tão gostoso, né? As crianças brincavam soltas, que era solto, né? Tinha um riozinho do Erplim, e era limpo na época, hein? Porque eu já nadei no riozinho do Erplim ali, tinha o campão, aí a gente brincava de areia, de barro, de terra, e os adultos ficavam conversando dentro de casa, rindo, jogava dominó, e era muita alegria ali em família. Eu consigo me lembrar das risadas dos meus tios, das brincadeiras. A família do meu pai era muito brincalhona. Meu pai tem muitos irmãos, né? Meu pai não está mais entre nós, mas graças a Deus os meus tios estão vivos. Oi, se vocês estiverem vendo aí. Então era muita gente na casa da minha avó. E a grande questão é qual que era o objetivo que nós íamos todo domingo para a casa da minha avó. Sim, eu estava pensando nisso, qual que era a expectativa que nós tínhamos de todo domingo a gente se arrumar e ir para a casa da minha avó. Só tinha um objetivo, uma expectativa que nos levava a sair de lá do Campo Limpo, nos arrumar domingo de manhã para ir para a casa da avó. O único e o principal objetivo era desfrutar da presença da minha avó, junto com a minha família. Era só isso que nos levava. Era desfrutar da presença da minha avó com a família e desfrutar da presença da minha família com a minha avó. E aí por que eu estou falando isso? Porque semana passada eu me lembrei disso. Não tinha outro motivo para nós nos encontrarmos. Porque semana passada o nosso carro quebrou, né? Quebrou 4 vezes em 1 mês. O meu carro, glória a Deus, e Deus está no controle de todas as coisas. Foi guinchado 4 vezes. E aí a gente veio de ônibus para a igreja semana passada, domingo de manhã. E aí o que nós fizemos em casa? Acordamos cedo, nos arrumamos. Todo aquele ritual que eu fazia
com o meu pai para ir para casa da minha avó, né? E aí acordamos cedo, tal, nos arrumamos, eu, a Malu, a Edna, e aí fomos para o ponto de ônibus para vir para a igreja. E aí quando entramos no ônibus, aí quando já entrou, nós vimos a mãe da Grace, já estava ali. Aí eu falei, oi, mãe, tal. Aí quando a gente foi passar, eu vi lá atrás estava o Nicolas. Aí o Nicolas, aí mais lá atrás estava a Jaque, o esposo dela. Eu falei, nossa. Aí estava ali todo o pessoal da igreja, tudo ali. E todo mundo indo para o mesmo lugar. E aí quando a gente desce aqui no ponto, a gente vai se encaminhando aqui para a igreja, tinha mais gente chegando, vindo para a igreja. E aquilo me lembrou da casa da minha avó, de como nós nos reuníamos domingo de manhã para ir para a casa da minha avó. Porque, afinal de contas, o que nós somos se não uma família? Então, o fato de nós nos encontrarmos para vir para cá, nós somos filhos do mesmo pai. E qual que é a nossa expectativa? O que a gente vem fazer aqui? Se não desfrutar da presença do pai, juntamente com a família, e desfrutar com a família na presença do pai. É isso que nós viemos fazer aqui. E aquilo me encheu, fiquei tão feliz, sabe, nós somos filhos do mesmo pai. Quem aqui é filho de Deus? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Você é filho de Deus? Então tem um irmão seu aí do lado aí. Eu sou seu irmão, fala para a pessoa, eu sou seu irmão, hein? Somos filhos do mesmo pai. Abraça aí seu irmão. Você já abraçou seu irmão hoje aí? Falou, meu irmão, glória a Deus, irmãos. Nós somos filhos do mesmo pai. E nós estamos aqui para, em comunhão, desfrutar da presença do pai. É isso. O resto é secundário. É a presença do pai e a presença dos irmãos. É a presença dos irmãos e a presença do pai. E por que eu estou falando disso? Porque a base do que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma comunhão de família. Deus está nos levando isso nesse caminho esse ano, para que a nossa comunhão seja maior. Mas não é uma comunhão. Quando eu falo de comunhão, gente, nós infelizmente temos, isso é do ser humano, e principalmente e na igreja a gente tem de acabar tornando tudo muito religioso, tudo muito, sabe, segmentado. Então fala em comunhão, você já pensa em reunião. Comunhão, você pensa em culto. Não, não é isso. Comunhão é mais do que um culto, é mais do que uma reunião. Quando eu me encontrava com os meus tios e a minha família na casa da minha avó, não era uma reunião que a gente marcava e a gente chegava lá e começava. Não, a gente estava lá para compartilhar da vida, para a gente ter afetos juntos, para a gente compartilhar amor. Comunhão é você, nós compartilharmos afeto, amor, respeito, carinho. Comunhão é mais do que um encontro religioso. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. E para a gente falar, por isso que, para a gente falar sobre esse nível de comunhão, eu queria ler uma carta que um irmão nosso escreveu, que fala sobre comunhão, que fala sobre esse nível de comunhão. Uma carta escrita por um irmão nosso, expressando cuidado, amor e principalmente nos exortando para viver em profunda comunhão, viver em família. Esse nosso irmão escreveu essa carta quando ele estava preso por causa do evangelho. Preso. Imagina uma pessoa que ficou mais de 6 anos presa por causa que pregava o evangelho. Hoje em dia está tudo muito misturado, política, religião, está tudo misturado. Então tem um monte de gente falando aí que é de Deus e está sendo preso, está sendo investigado, mas não é por causa do evangelho, não, é porque levou um troquinho a mais, é porque tinha um dinheiro bem poupudo na conta lá, e aí a pessoa, estou sendo perseguido. Isso é outra coisa. Eu estou falando de um irmão que ficou 6 anos preso porque pregava o evangelho, não tinha outra acusação.
Pense nisso. Esse nosso irmão, o apóstolo Paulo, que é filho do nosso mesmo pai, ele escreveu uma carta. Ele endereçou à igreja de Filipos, que era uma cidade grega, mas essa carta, ela era uma carta circular. O que significa? Que ela não servia só para aquela igreja. Ela servia para aquela igreja e era para ser lida para outras igrejas, até que 2.500 anos depois chegou aqui a nós. 2.500 não, pelo amor de Deus. 2025 anos, é menos, porque 2.000 anos depois a carta chegou aqui. Meio atrasado, o correio estava em greve. Chegou a carta do nosso irmão Paulo, que ele escreveu. E eu queria ler com vocês essa carta. O apóstolo Paulo, ele foi preso 3 vezes, teve umas prisões pequenininhas, mas preso mesmo, assim, ele ficou 3 vezes, aproximadamente 6 anos. E nesse tempo ele escreveu as cartas que são conhecidas como cartas da prisão. Ele ficava lá, preocupado com quando ele ia sair? Não. Preocupado com ele? Não, ele estava preocupado com a igreja e com os irmãos que estavam lá fora. Porque ele sabia quem ele era e para onde ele ia. Então ele não estava preocupado com ele. Ele estava preocupado com a igreja. E aí ele escreve as cartas de Filipenses, Efésios, Colossenses, para as igrejas enquanto ele está preso. E é muito louco isso, porque a carta aos Filipenses que nós vamos ler, ela é conhecida como a carta da alegria. Alegrai-vos. Mas ele está preso. Ele está sendo julgado injustamente. Mas ele escreve uma carta de alegria. Porque a felicidade, ele já entendia isso, que a felicidade dele não estava ligada às circunstâncias que ele vivia. A felicidade dele estava em quem ele cria, numa pessoa chamada Jesus. Então a felicidade não está ligada às circunstâncias, em sim a Jesus Cristo. A verdadeira alegria vem de uma vida centrada em Cristo Jesus e em comunhão. Então, nós vamos ler aí Filipenses a partir do capítulo 1, Filipenses 1 a partir do versículo 1. E aí depois o que nós vamos ler é uma grande porçãozinha. Então, eu dividi aqui, não sei se vai dar tempo para tudo, mas são 3 principais sessões dessa parte da carta do apóstolo Paulo. Eu queria te desafiar ou te propor para você depois ler inteiro, tá? Filipenses são 4 capítulos. Uma sentada você lê e você entende aquela carta. Porque, gente, é uma carta, não é um livro de ficção. Para você entender, até um filme, para você entender, você tem que pegar do começo ao final. Você vai pegar no meio, você vai ficar moscando ali. A carta também, você lê do começo, ao final você vai entender o que o apóstolo queria dizer. Tá bom? Então, 3 principais partes. Ele começa com uma gratidão e encorajamento. Então a gente vai ver que ele começa agradecendo aos filipenses e encorajando aqueles irmãos. Depois ele ora por eles. A gente vai ver o conteúdo dessa oração. Por que o apóstolo Paulo orava? Para quê? Para que eles fossem abençoados, eles fossem prósperos e tivessem empresários. Vamos ver para que o apóstolo Paulo orava para a igreja. Para que eles fossem cabeça e não cauda. Para que eles dominassem o mundo e o planeta. E depois ele dá uma exortação e fala, no final ele dá uma arrematada. Ele fazia o sanduíche, tem a técnica, Ele elogiou, tal, depois ele vinha, dá uma sandália, depois ele... Então vamos lá, Filipenses 1, falei demais. Diz assim, você tem a NAA? Eu nem falei, você tem essa versão, NAA? Se você puder colocar. Obrigado, mano. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos. Lembra que a gente falou lá, os atos de justiça dos santos, em Apocalipse? O Paulo está falando aqui, Paulo e Timóteo, servos de Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações,
Dou graças pela maneira que vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Que início de carta, gente. Tem tanta coisa aqui, tem tanta camada, não vai dar. Oh, meu Deus. Ele, Paulo e Timóteo, Paulo estava ali, Timóteo ajudando ele, tinha, tem diversas questões ali. Paulo tinha um problema de visão e às vezes ele ditava e o Timóteo escrevia, enfim, ele estava ali discipulando Timóteo. Então ele começa falando Paulo, porque é Paulo que está escrevendo, e Timóteo que estava com ele ali. Aos santos em Cristo Jesus. Então ele está escrevendo à igreja e falando, aos santos eu estou mandando esta carta. É uma carta de gratidão e encorajamento, tá? Então ele começa agradecendo e depois ele vai encorajar. Paulo chama os irmãos de santos. Nós somos um país que fomos... O Brasil foi, a base religiosa do Brasil foi o catolicismo romano, que os portugueses, quando chegaram aqui, trouxeram. Então, a nossa visão de religiosa ou de espiritualidade é muito influenciada ainda pelo catolicismo, são quase 500 anos. Então, quando fala santo, a maioria das pessoas já imaginam uma pessoa, uma imagem, uma estátua ou uma pessoa, algo perfeito. Mas santo não significa perfeito, porque não tem a ver conosco. Ele fala aos santos em Cristo Jesus. Não é por mérito, é por uma posição. Então você é santo, é porque você faz? Não, é porque você está em Cristo Jesus. Então a santidade é uma questão de posicionamento. Aonde você está? Antes de tudo, Paulo identifica a comunidade como santa em Cristo. Não é perfeito, mas pertencia a Cristo. Nós pertencemos a Cristo. De que forma nós temos visto a igreja? Ou até mesmo nós mesmos? Olha só, santo não significa perfeito, não significa sem defeito, não quase um anjo. Aquele é um santo, aí a gente já imagina, falta só a auréola, assim. Não, santo significa separado. Algo que foi separado e santificado para o Senhor. Então, aos santos. E aí, após a vinda de Cristo, o santo significa aquele que teve a sua dívida paga pelo sacrifício de Jesus. Quantos aqui tiveram a sua dívida paga pelo sacrifício de Jesus? Deixa eu ver, teve gente que não? Olha só, glória a Deus. Então você é santo. Fala para o seu irmão, você é um santo. Santo é igual justificado. Aquele que foi justificado pelo sacrifício de Jesus. Comprado, separado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então ser santo, primeiramente, é aí que a gente erra, derrapa, pedala e capota. Porque ser santo não é primeiramente um conjunto de coisas que você faz. Ser santo, primeiramente, não é o conjunto de coisas que você faz. Ser santo, primeiramente, é aquilo que você é. É a pessoa que você é. E aí, por ser quem você é, você vai fazer as coisas que você faz. Não é o contrário. Senão, as pessoas... E isso é algo difícil que as pessoas não entendem, que elas querem estar prontas, elas querem fazer as coisas para ficarem santas. E elas não vão conseguir, porque é só em Cristo Jesus.
Se você não entender a sua nova identidade recebida em Cristo, você vai viver uma vida esquizofrênica dentro da igreja, porque você acha que é uma coisa e é outra, e aí você não consegue. A identidade vem antes do comportamento. Você é santo, e isso tem que estar dentro de você. A gente tem isso, de achar que a gente vai poder fazer alguma coisa para ficar santo. Não, a gente não pode nada, porque a gente não tem como. O comportamento, para ser, a lógica do evangelho é: você precisa começar a ser, e aí o seu comportamento vai se transformar. Eu vou dar um exemplo que o Douglas dá, Douglas Gonçalves. Quando você foi, quem é casado? Levanta a sua mãozinha aqui, ó. Quando você é homem, mulher, você foi se casar, casou na igreja. Tem uns que casaram fora da igreja, enfim, mas você que se casou, tal. Aí o pastor foi lá, você falou: ó, te declaro, eu vos declaro marido e mulher. Presta atenção no seguinte, ó, pastor Wesley, quando você foi casar com a pastora Tairine, você casou de tarde, de noite. Você acordou de manhã, você acordou solteiro, né? Eu casei no dia 9 de fevereiro de 2021. Naquela manhã eu acordei solteiro. De 2002. Calma. Olha, eu me complicando aqui. 2002. E aquela manhã eu acordei solteiro. Olha só. Mas, tarde e noite, como aconteceu com o pastor Wesley, um pastor chegou e falou assim: eu vos declaro marido e mulher. E aí, o que acontece? Eu saí dali declarado um marido. Mas eu já sabia ser um marido? Não, eu nunca tinha sido marido. Ainda estou aprendendo ainda. Vai fazer 24 anos. Eu já era um marido? Eu não sabia. Mas eu fui declarado marido. Você foi declarado santo. Você sabe viver como santo? Estou aprendendo, mas eu sou santo. Você é santo porque você foi declarado pelo sangue de Jesus santo. Então, quero que você entenda isso. Eu saí daquela... Então, eu não me comportei como marido para depois ser um marido. Eu fui declarado um marido para depois me comportar como um marido. Claro que a gente já vinha se ajustando, mas casou, agora é marido. Então, tudo que compete à vida ali de um marido, tudo é dividido com a esposa, não são decisões sozinhas. Enfim, aí quem é casado já sabe de tudo isso, né? Para jogar bola tem que pedir, lógico, tem que negociar, enfim, porque você agora é um marido declarado e tem que viver como um marido. Vocês são santos e agora precisa viver como santos. Então, a identidade vem antes do comportamento. Quem é santo aí? Deixa eu ver, cadê os santos do Senhor aí? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus porque Ele nos fez santos. Aleluia. A minha nova identidade vai mudar o meu comportamento. Agora, um comportamento não muda a identidade. A pessoa pode parar de fumar sem ser santo? Pode, claro que pode. A pessoa pode parar de beber sem ser um santo salvo em Jesus? Claro que pode. Mas esse comportamento não muda a identidade. Agora, quando você tem a sua identidade transformada, o seu comportamento ele é transformado. Tá certo, gente? E aí, olha só. Você foi adotado como filho, você foi justificado e agora você é declarado. Isso está fazendo sentido para vocês, gente? Faz sentido? Então nós somos santos. E o apóstolo Paulo, ele faz questão de afirmar isso. E é isso também que eu quero afirmar sobre nessa manhã na sua vida. Existem estacas que precisam ser firmadas sempre, porque senão às vezes a gente esquece ou se perde. Você é um santo em Cristo Jesus. Você pode falar: eu sou santo em Cristo Jesus. Isso. E ele fez questão de lembrar isso e dar graças a Deus por isso. Nós precisamos, gente, nas nossas orações, também orar pela igreja, assim como o apóstolo Paulo orou, né? Interceder pelas famílias da igreja, pelos amigos, pelos irmãos, pelos pastores. Nós precisamos. Paulo dá graças, muito feliz pelo envolvimento da igreja com a obra de Deus, porque ele fala assim:
Cadê? Dou graças a meu Deus por tudo que lembro de vocês. E aí tem uma hora que ele fala: dou graças da maneira como vocês têm participado. É o versículo 5. Dou graças pela maneira que vocês têm participado. Tem outras versões que diz a vossa cooperação na proclamação do Evangelho. Aqui, gente, ele está falando porque eles ajudavam financeiramente ele. A igreja de Filipos era uma igreja pobre, dificuldade financeira, mas ela não olhava a sua condição e sempre juntava ali ofertas para enviar ao apóstolo Paulo. E olha só o que ele fala: dou graças pelo envolvimento de vocês na proclamação do Evangelho. Então, ajudar financeiramente é um envolvimento na proclamação do Evangelho também. Quando você traz a sua oferta, o seu dízimo, você está colaborando com a proclamação do Evangelho. E o apóstolo Paulo está orando por causa disso. Essa igreja mandou um irmão, líder deles, lá em Roma, levar oferta para o apóstolo Paulo. Esse irmão ficou doente lá e quase morreu. E a igreja estava preocupada com isso também. A carta do apóstolo Paulo é para isso também. É para encorajar os irmãos. Porque a igreja estava meio triste, porque o apóstolo Paulo estava preso. E isso na cabeça deles determinava que o evangelho ia parar de avançar, porque o apóstolo Paulo era o cara que levava. E aí ele está preso. E o irmão deles, líder, Epáfrodito, esse nome é Epafrodito, ele foi levar oferta lá para Paulo e ficou doente lá em Roma. E quase morreu. E aí o apóstolo Paulo está mandando essa carta para acalmar o coraçãozinho da igreja. E aí ele continua, no versículo 8. Pois Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês. Olha que carta, gente. Isso não é religioso. Isso não é um esquema criado por homens. Isso aqui é uma carta de amor de um irmão para com os outros irmãos. Pois Deus é testemunha. Põe Deus aqui, ó. Cadê? Aqui. Da saudade que eu tenho de todos vocês no profundo afeto. Né? Tem versões que falam na profunda afeição de Cristo. Então, o afeto que vem de Cristo, o amor perfeito, o amor que pode nos unir como irmãos, não é um amor nosso, humano, é o amor que vem de Cristo. A igreja só pode dar certo se tiver o amor que vem de Cristo, o afeto. Um casamento só pode dar certo se tiver o amor que vem de Cristo. E aí, profunda afeição. Isso aqui revela algo, gente, né? O Evangelho nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas e a amar ao próximo, aos outros, profundamente. Ele amava aquela igreja profundamente. Ele fala: como eu tenho saudade de vocês, como eu gostaria de estar junto de vocês. E é esse tipo de relação que o Evangelho nos chama. É isso, gente, que é comunhão. É aqui a diferença da comunhão religiosa para a comunhão que vem do Evangelho, que vem de Jesus Cristo. É uma saudade, é um amor, é como eu gostaria de estar junto de vocês. É uma relação de amor e de afeto pelas pessoas. Se tirasse o culto de domingo, se tirasse a sua reunião de jovens, de adolescentes, você ainda se encontraria com essas pessoas que você se encontra? Se não fosse um esquema religioso, você amaria estar com essas pessoas, se não fossem as nossas? É afeto. Tem um pastor Jonatas Leono, né? Que é o Dr. Johnny, ele é médico, enfim, ele fala sobre saúde mental, emocional, e ele fala muito sobre essa palavra afeto, afeições, né? O apóstolo Paulo, ele fala aqui: Deus é testemunha da saudade que eu tenho de vocês no profundo afeto. E afeições, afeto, olha só, você sentir afeição é você ser afetado por algo, né? Pode ser positivo, pode ser negativo, mas você ser afetado.
por alguma coisa. Quando que a gente consegue, qual a evidência que o Evangelho está fazendo efeito na sua e na minha vida? Quando os nossos afetos pelos nossos irmãos aumentam. Quando o nosso afeto pelo próximo aumenta, significa que nós estamos sendo afetados pelo Evangelho. Sabe por quê que eu estou falando? Não é bobagem? Porque nós somos um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Não somos o corpo de Cristo? Sim ou não? E o corpo, ele é, na sua integralidade, afetado em todos os sentidos. Se você bate o seu dedinho na quina da cama, o seu corpo vai sentir. Você está sendo afetado. E nós não somos um corpo? Então, o que acontece com o meu irmão precisa me afetar. Porque senão eu não sou corpo. Eu sou uma parte separada. O que acontece com a igreja, com o corpo de Cristo, precisa gerar afeto em mim, positivo ou negativo. Olha só, quando você vai tomar, eu faço muitos exames por causa do problema que eu tive e fui curado, e glória a Deus, e aí eu vou fazer tomografia. Aí, você já fez tomografia com contraste, sabe? Você deita lá e tal, não sei o que lá, aí a pessoa fala, vou colocar o contraste, que é injetado na veia. Quando ele começa a aplicar o contraste aqui, eu já começo a sentir um troço aqui. Alguém já fez, usou contraste no exame? Gente, é uma coisa impressionante. O contraste bate aqui, eu já sinto um troço aqui atrás, um troço aqui, um gosto de ferro. Então, meu Deus, porque o corpo é afetado por qualquer coisa estranha. Então Romanos 12 diz, dediquem-se uns aos outros, 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros do que a vocês mesmos. Aí no 15 diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Seja afetado com o que acontece com o seu irmão. Quer seja feliz, quer seja triste, mas não seja indiferente ao corpo de Cristo. É a esse nível de comunhão que o apóstolo Paulo abre a carta aos Filipenses, chamando os irmãos para participar. E, gente, essa pessoa que está aí do seu lado, ele não é um membro da sua igreja só, ele é seu irmão em Cristo Jesus. Ele não é alguém que você só vê de domingo, ele é seu irmão em Cristo Jesus. Essas afeições precisam crescer em nós, para que nós possamos nos tornar uma igreja cada dia mais forte, mais saudável. E como é a sua relação com a igreja, com os irmãos? Como tem sido? É de gratidão pela vida do irmão? Você já orou por esse irmão? Ou é de exigência? Para saber se, sabe, em casa, como é que é o nosso relacionamento? O apóstolo Paulo começa a carta não exigindo comportamento, mas agradecendo pela vida dos irmãos. Então isso tem que estar muito claro para nós. Tudo bem, gente? Está me entendendo? Aí, antes de confrontar, o apóstolo Paulo mostra o tipo de amor que o Evangelho produz. O Evangelho de Cristo produz esse tipo de amor na igreja. Isso a gente precisa entender. E aí, ele continua ali na sua carta, né? Porque essa comunhão que é produzida, esse amor que é produzido pelo Evangelho, ele não é o fim em si mesmo. Não é o fim do caminho. Então agora nós somos irmãos, nós nos amamos e vamos morrer aqui e tal. Não. Isso aqui é uma base para o que vai vir depois. Então ele fala, irmãos, é o seguinte, a gente precisa se amar. Eu amo vocês, eu quero estar perto de vocês. E por quê? Aí ele continua. Versículo 6, ele diz assim. Ele começa a dizer sobre a oração. E eu também faço essa oração. Então continua, Filipenses 1:6. É o 6, gente? Não, desculpa, não me perdoe. É o 9, eu estou confundindo a galera. É o 9, ele está lá, esperto lá. E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais. Como? Em conhecimento e em toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros
e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, aos atos de justiça, que vem por meio de Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Então, o apóstolo Paulo fala, e eu faço a minha oração por vocês é essa. Qual é o conteúdo da oração do apóstolo Paulo pelos irmãos? É uma casa própria? Não. É um carro? Não. É que o amor de vocês aumente mais e mais. Ele poderia orar por qualquer outra coisa, mas a oração do apóstolo Paulo pela igreja é que o amor aumente mais e mais. E aí tem o amor cresce. Olha só, a gente ouve, o amor é uma plantinha que você vai lá, e é mesmo, olha aqui, ó, que o amor cresça mais e mais. Olha o objetivo da oração do apóstolo, que o amor cresça. Paulo entendia que a igreja precisava crescer não só em quantidade. Ele podia, eu vou orar para que a sua igreja cresça e tenha 1000 membros, para que vocês... Não é para que a igreja cresça, é para que o amor cresça. Porque uma igreja grande em amor, ela vai crescer também. Mas ela precisa crescer primeiro em amor. Olha só, não só em quantidade, mas em qualidade. Ele ora para que o amor dos crentes cresçam mais e mais. E o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações. E aí as nossas ações, elas demonstram aquilo que está no nosso coração. Tudo bem, gente? Está fazendo sentido? Então ele ora para que o amor de vocês aumente mais e mais. E aí como é que esse amor aumenta? Em conhecimento e em percepção. Olha só, como que o amor pode crescer mais e mais? Aí ele fala aqui, o amor que cresce em conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento aqui não é informação. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Quando ele fala que o amor de vocês cresçam em conhecimento, ele está querendo dizer aqui conhecimento experiencial, profundo, transformador. É um amor que você experimenta aquilo e aquilo muda você. Não é informações sobre aquilo. É um amor que transforma. É diferente o conhecimento intelectual. É uma experiência direta com o coração de Deus. Existe conhecimento intelectual, mas existe um conhecimento que é de você se envolver e ter experiência com aquilo. O que nós estamos ouvindo hoje, nessa manhã, irmãos, não é uma aula, apesar de eu ser professor, não é uma palestra para aumentar o seu conhecimento bíblico. Não é uma escola dominical que não é demérito. A gente tem que ter escola dominical, a gente tem que ter conhecimento, mas aqui, domingo de manhã, dessa plataforma, não é aula. Nós estamos ouvindo a proclamação do Evangelho e da Palavra de Deus, que transforma, que é santa, poderosa e transforma a sua vida. Então, de nada adianta você sair daqui com mais conhecimento, se ele não te levar a uma reflexão, a um arrependimento e uma mudança de vida, de percepção da vida. Está dando para entender? Conhecimento é importante, mas a experiência com Deus, conhecer a Deus profundamente, é mais importante. Então, olha só, uma mudança em percepção do mundo. O apóstolo Paulo, ele entendia isso. Ele estava preso, mas a visão dele de mundo, a cosmovisão, a forma com que ele interpreta as situações da vida, não são a partir do seu bem-estar. Ele interpretava a vida a partir do Evangelho de Cristo. Então, se eu estou bem, se eu estou mal, é o Evangelho. Olha só, então é um amor que cresce em conhecimento e um amor que conhece em percepção. O que é percepção? É sensibilidade, é perceber, é uma sensibilidade espiritual.
Então você tem que, o amor cresce em conhecer a Deus profundamente e ter sensibilidade espiritual para perceber o que está diante de nós, o que é bom, o que é ruim, o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. Sensibilidade de perceber espiritualmente o que está diante de nós. Olha só, sabe por quê? Nem tudo que é bom é bom. Nem tudo que dá certo é certo. E como é que eu vou saber? Tendo percepção espiritual e discernir qual é a vontade de Deus. Mesmo que aquilo seja bom, mas não é a vontade de Deus, eu não quero. Mesmo que aquilo me faça bem, é a vontade de Deus? Não, eu não quero. Então é assim que o amor cresce, em conhecimento de Deus e em percepção. Paulo tinha essa percepção, essa sensibilidade em relação à vontade de Deus. Tanto é que ele estava preso, mas ele estava falando, não, está tudo certo. Por quê? Porque o evangelho está progredindo. Então, eu estou preso, o evangelho está progredindo, está tudo certo. Olha só, no versículo 12, ele vai falar: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram, têm até contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam a falar a palavra com mais coragem. Gente, o apóstolo Paulo, ele está afirmando que a sua prisão contribuiu para o progresso do evangelho. Ele não está chorando as pitangas. Eu estou preso, pelo amor de Deus. Não, ele fala, a minha prisão está contribuindo. O carcereiro, os soldados estão me vendo o meu testemunho, estão conhecendo o evangelho. Os irmãos, eles ficaram mais eufóricos, mais firmes, estão proclamando o evangelho. Então, aquilo que parecia ser um obstáculo se tornou um instrumento de Deus para o crescimento do evangelho. Como é que você percebe as situações da sua vida? É a partir da sua dor? É a partir da sua carência? A gente precisa mudar isso. A pessoa olha, pelo amor de Deus, o que é o evangelho? Nós somos filhos de Deus, nós somos servos do Senhor. Então a nossa visão do mundo precisa partir do evangelho e não das nossas dores. Nossas dores, elas têm que ser curadas em Cristo Jesus. Eu não estou anulando a sua dor, eu não estou dizendo que não é legítimo, mas ela não pode guiar a sua forma de ver o mundo. Quando o evangelho é o ponto de partida da nossa leitura da realidade, até o sofrimento ganha um novo significado. Poxa vida, não, Deus tem algo aqui. Existem momentos que a gente precisa sair, né, parar. Meu Deus do céu, lá em casa a gente está vivendo um momento assim. Tem um momento que você precisa parar, falar, opa, peraí, as coisas estão meio esquisitas aqui, né? Está tudo meio confuso, eu não consigo entender, né? As coisas estão de cabeça para baixo, e o carro quebra, e a caixa d'água fura, e o chuveiro queima, e acontece tudo de uma vez, e o cachorro fica doente, aí você, meu Deus, o que está acontecendo? Aí você para, aí você se lembra, Deus não perdeu o controle, Deus nunca perde o controle. Quer saber? Eu vou confiar. E é uma decisão, porque Deus é fiel. E aí é uma decisão, eu vou confiar. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que Deus é fiel. Ele está no controle. E mais ainda, além de confiar, eu vou buscar para que eu possa ter a sensibilidade de compreender qual que é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Não, espera aí, Deus. Esse dia eu estava todo lá em casa meio zoado, aí eu falei, eu estava aqui, aí eu falei, a gente vive tanto tempo com Deus, e Deus, de tempos em tempos, Ele faz isso com a gente. Ele nos puxa para mais fundo. E dá medo, porque você vai depender, né? O pai está lá no fundo da piscina, vem filho, vem, vou, não vou. Vem que o pai segura.
Dá medo. Dá medo, aplaude o Senhor. Mas Ele garante, a palavra diz. Então, Deus está nos chamando. Vai ficar sem dinheiro, vai ficar sem isso, vai ficar... Vai! Mas eu tenho certeza de que Deus não falha. De que o Pai está nos chamando para ir depender dEle. Lá no fundo, onde não tem mais nada. Aí eu dependo dEle. Né? Aquela música do Lázaro lá. A minha vida é no Mestre, né? As ondas vão e vêm. Mas Deus está no controle. Parece que está tudo esquisito. Mas Deus está no controle. Meu Deus do céu. Eu que não estou no controle do tempo aqui, mas vamos lá. E aí, a gente vai para a última fase aqui, a última etapa. Que o apóstolo ele tá escrevendo uma carta. Então ela tem coerência. Ele não está jogando coisa. Ele está falando, agradeço, eu amo vocês. Vocês são incríveis, obrigado. Eu oro por vocês, para que vocês cresçam em conhecimento, para que os olhos de vocês se abram, para que vocês sejam irmãos. E aí no final ele vem. Versículo 27. Filipenses, versículo 27. Aí ele tira o foco dele, porque ele estava falando das prisões, das algemas. E aí ele mira para a igreja. E ele fala assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isto da parte de Deus, porque vocês receberam, segura aí, vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. A graça de sofrer por Cristo. Essa mensagem não é pregada por aí, não. A graça de sofrer por Cristo. E não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Então ele preparou os irmãos ali na comunhão, na firmeza, no conhecimento, porque vinha aqui agora a graça de sofrer por Cristo. Gente, e aí ele começa essa sessão falando, acima de tudo, né? O versículo diz ali, o 12, acima de tudo. Esse acima de tudo, gente, significa o mais importante. Gente, de tudo que eu falei até aqui, ele fala o mais importante, o fundamental, a nossa meta, qual que é? Vivam de modo digno do Evangelho. Vivam de modo digno do Evangelho. Essa tradução aqui, ela não captura muito, ela é muito legal, dá para a gente entender, mas no grego, no original, isso tem a ver com cidadania. O mais próximo do original seria assim, ó. Cadê? Vivam como cidadãos de uma maneira digna do Evangelho de Cristo. Porque ele está querendo dar ênfase aqui à cidadania. Na nossa versão não tem. Mas vivam como cidadãos do céu. Os filipenses, eles eram muito orgulhosos. Olha como o apóstolo Paulo é esperto, o Espírito Santo. Os filipenses eram muito orgulhosos com a sua cidadania. Porque Filipos era uma colônia romana. Eles tinham os mesmos direitos que os romanos tinham. Estar em Filipos significava a mesma coisa que estar em Roma. Eles tinham lá, os soldados iam se aposentar, os soldados romanos, eles tinham desconto de impostos. Eles eram orgulhosos por serem filipenses e terem uma dupla cidadania. Eles eram filipenses, mas eles também tinham a cidadania romana. Ser cidadão romano, naquela época, é igual o green card. Todo mundo quer ir para os Estados Unidos e ter lá a cidadania americana. Para você ir viajar, para você ter o direito de entrar e sair nos Estados Unidos, né? E isso hoje é algo muito positivo, se ter a dupla cidadania. Naquela época também.
Só que era a cidadania romana. Roma era o império que dominava o mundo. E aí o apóstolo Paulo pegou no calcanhar deles e falou: vocês se orgulham por serem cidadãos romanos? Vivam de acordo com a cidadania do céu. Olha só, em Filipenses 3:20, só que aí na versão, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: mas nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Nessa versão tá: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos cidadãos dos céus. Você pode dizer para essa pessoa: você é um cidadão do céu. Fala aí para ele. Cidadão do céu, gente. À medida que eu me reconheço como um cidadão do céu, acho que a gente já até falou isso, eu aprendo o que significa viver como um estrangeiro e um embaixador aqui na cidade dos homens, aqui no mundo. Em 1 Pedro, não precisa abrir não, 1 Pedro 2,11 diz assim: queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por esse mundo. Estrangeiros, tá? Portanto, evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra com a alma. E aí em João 17,14 ele diz assim: Jesus diz: eu dei-lhes a tua palavra, está falando de nós. O mundo os odiou, pois eles não são do mundo. Fala para essa pessoa: você não é deste mundo. É um extraterrestre? Não, não é extraterrestre não. É um alienígena. Nós somos dos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Nós viemos e vamos voltar para os céus. Esse mundo não é o nosso lugar. Essa terra, esse sistema não é o nosso lugar. Nós não podemos viver apegados, apaixonados pelas coisas deste mundo, porque nós somos estrangeiros. Gente, vivam como um cidadão do céu. E como é que o cidadão do céu vive? De modo digno do Evangelho. E o que é o Evangelho? Vamos resumir na tacada. Se a pessoa te perguntar o que é o Evangelho, olha só: você era um pecador. Você, não estou falando de mim não. Você era um pecador. Era inimigo de Deus. E não merecia nada. Ponto. Nasceu pecador, inimigo de Deus e não merece nada. Mas Deus te amou primeiro. E tanto que deu o Filho dele para morrer no seu lugar, pelos seus pecados, e reconciliá-lo, trazer de volta para a família e te fazer um filho de Deus. Isso é o Evangelho. E o que é viver de modo digno do Evangelho? Resumindo também: faça para os outros aquilo que Deus fez por você. Simples. O que é viver de modo digno do Evangelho? Ele te alcançou de graça? Ele te amou quando você não merecia? Viva de modo digno do Evangelho. Alcance outros de graça, que não merecem ser amados. Proclama o Evangelho. Perdoa. Você foi perdoado? Perdoa. Você foi amado? Ame. E aí, gente, para a gente finalizar, ele vem lá no finalzinho. Quero ouvir, vamos lá, é o 14? Pode seguir, que fala assim: quero ouvir que vocês estão firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, em nada se sentem intimidados. Isso não é um conselho, tá? Isso é um chamado que envolve uma vida comunitária. Porque nos foi dada a graça de sofrer por Cristo, né? E aí, a graça de sofrer, e não só crer. Isso é o Evangelho de ponta cabeça, que a gente sempre fala, né? Sofrer por Cristo é uma graça. Isso é de ponta cabeça. O mundo diz que nós temos que ser felizes, né? Procure a sua felicidade. Não. Sofrer. Paulo afirma algo surpreendente. O que para o mundo é derrota, ele diz lá: para nós é salvação. Perdoar é coisa. Perdoar, amar, ser manso, às vezes sofrer por causa do Evangelho. Não, isso no mundo não existe. Mas a gente vive no reino, é de ponta cabeça. Não é só crer em Cristo, não, gente.
é o privilégio de sofrer por Ele. Mas isso é coisa de gente madura. E a igreja está precisando de gente madura, gente. Maturidade de fazer o que tem que ser feito. O adulto é diferente. Qual a diferença do adulto e da criança? A criança faz o que dá prazer, o que faz feliz. O adulto faz o que tem que ser feito. E a vida é assim, gente. Assumir a responsabilidade por você, pelo seu irmão. Parar de querer ser servido. A internet é um mundo de lamentação, de indiretas nos stories, e pessoas tristes e sofrendo. Para de lamentar, para de querer ser servido, esperar que o mundo te faça feliz. O mundo tem que me fazer. Para com isso. Isso é coisa da Disney, da Cinderela, para com isso. A vida é dura. A vida é acordar de manhã cedo e todo dia enfrentar um leão. Para de achar que o mundo é um play center gigante e quando você entra na igreja você ganha um passaporte da alegria e agora é só vitória. Não tem nada de só vitória, não. Agora é só luta. Mas é vitória na presença do Senhor. É vitória no Espírito Santo. Não vitória no Espírito Santo, mas o Espírito Santo de Deus. Eu não consigo. Mas enfim. Para esse negócio, você nasceu para ser feliz. Não, você nasceu para ser feliz. Você nasceu para fazer a vontade de Deus. Para servir a Deus. E aí, se você vai achar isso feliz, é uma outra coisa. Se você tiver a percepção e o conhecimento de saber que mesmo no sofrimento, você está sendo feliz em Cristo Jesus, mas não é um sofrimento que a gente produz, não. Você arranjou encrenca com o vizinho, agora o vizinho... Não é isso que eu estou falando, não. É um sofrimento por causa do Evangelho. Por causa da sua posição em Cristo Jesus. Tá certo, gente? Para de ficar emburrado, criticando as pessoas que... não me valorizam. Não ligam para mim. Para quantas pessoas você ligou essa semana? Para quantas pessoas você perguntou se precisava de algo? Você visitou quantas pessoas essa semana? Você está esperando alguém só te visitar e te ligar? Mandar uma mensagem. Quantas mensagens você mandou? Quantos bolos você fez essa semana e levou para alguém? Aí você fica sentado lá, mandando indireta no stories lá. Quantas pessoas você convidou para almoçar na sua casa? A gente precisa enfrentar a vida, gente. Circunstâncias, com coragem, com maturidade. Independente do que a gente sente. Porque os sentimentos, a mente mente. E os sentimentos enganam. A gente precisa viver uma vida digna do Evangelho. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, gente? Glória a Deus. Aleluia. Pessoal do Ministério de Louvor, pode subir? Examine, gente, então, os critérios que você tem como sucesso. O que é sucesso para você? Examine aí sua vida. O que é sucesso? É aquilo que me faz bem? Como é que você interpreta as dificuldades? Gente, eu tenho uma visão que eu nunca vou me esquecer. Eu já falei isso, eu sempre falo. Uma vez teve um ataque numa escola, numa creche aqui em São Paulo. Não, no Rio de Janeiro. E tem uma imagem icônica da escola do alto, assim. As pessoas saindo, correndo da escola porque estava tendo um ataque lá dentro. E aí tinha uma pessoa entrando dentro. Eu falei, o que é aquilo? Aquele é um policial. Mas por que ele está fazendo? Porque ele sabe que o policial, para onde todo mundo está fugindo, é o lugar para onde ele tem que ir. Porque ele entendeu a identidade dele. É difícil. Mas aquilo me marcou tanto. Falei, cara, enquanto está todo mundo fugindo do perigo, o policial está entrando no perigo. Porque ele entendeu qual é a identidade, qual que é o chamado dele. Quando nós entendemos, a gente não vai fugir do perigo. A gente vai enfrentar e vai viver aquilo para qual que nós fomos programados. Nós fomos, criados. A verdadeira alegria vem de uma vida centrada em Cristo, vivida em comunhão, unidade e fidelidade do Evangelho. Uma vida centrada em Cristo, na comunhão, na unidade. Tudo isso só é possível junto, gente. Só é possível junto. Porque a gente vai se entristecer. Quando eu fiquei sabendo que eu estava com câncer, eu fiquei confuso. Recebi aquela notícia.
pastor foi lá em casa, oraram comigo, irmãos choraram comigo, ligações, os meus tios. Um dia lá, de repente, chega um monte de tio num carro. Os tios do meu pai, os irmãos do meu pai são fortes, dentro de um carrinho, pegando um monte de gente. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Os meus tios foram lá. O que eles foram fazer lá? Eles foram me abraçar. Abraçar, gente. Eles não me curaram. Eles falaram, eu estou aqui com você. A gente vai passar junto. Não vai ser fácil, mas você não está sozinho. Você pode pegar na mão desse irmão que está do seu lado? Vamos orar. Nós vamos orar por unidade, por comunhão, para que o Senhor nos faça entender a grandeza disso, o poder da comunhão do corpo e da família de Cristo. Nós somos uma grande família de Cristo, e esse entendimento vai nos levar a atingir aquilo que Deus quer atingir nessa terra, nessa cidade e nessa região. Pai amado, Pai querido, a Tua palavra é tão incrível, e ela não depende de mim, ela não depende de nós, ela não depende de nada para surtir efeito. Então a nossa oração nessa manhã é: frutifica, aumenta no nosso coração o amor, derrama mais do Teu amor nos nossos corações, até transbordar e alcançar o meu irmão que está do lado, o meu irmão que está do outro lado, o meu irmão que está atrás de mim. Pai, em nome de Jesus, derrama do Teu amor sobre as nossas vidas, e a nossa igreja venha ser conhecida como uma grande família de Cristo, não como pessoas da mesma religião, não pessoas que são da mesma igreja, mas pessoas que são uma família de Cristo e que vivem isso de forma poderosa na Tua presença. Pai, abre os nossos olhos espirituais. Senhor, se isso tudo aqui foi informação, Senhor, não vai adiantar de nada. Muda a nossa forma de ver o mundo, muda a nossa forma de ver o sofrimento, muda a nossa forma de ver as circunstâncias ao nosso redor, e nos transforma a cada dia a Sua imagem e semelhança, mais parecidos contigo, como uma família de Cristo. Pai, transforma-nos todos os dias, Pai. Me dá amor por esse meu irmão, enche meu coração de amor por esse irmão, Pai, que nós venhamos saber o nome dos nossos irmãos, que nós venhamos conhecer a família dos nossos irmãos, que nós venhamos como em comunhão partir o pão,